Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia! Salve Jesus, salve Maria Santíssima, graças a Deus. Graças a Deus, hoje é sábado dedicado ao Senhor e esse sábado é especialíssimo, porque teremos daqui a pouquinho a presença do nosso irmão Bezerra de Menezes, que vai ministrar o composto fluídico medicamentoso. O que é isso, Júlio? É nada mais, nada menos do que uma vacina espiritual, mas veja bem, espiritual. É uma composição de energia de fluidos correspondente à necessidade do organismo de cada um. Diferentemente de uma vacina material, onde ela é confeccionada igualmente para todos, este composto, ele é sim preparado para você, especificamente conforme as necessidades do seu organismo. Olha só, aí você pergunta, porque eu me fiz essa pergunta, mas como isso é possível? Possível é porque a espiritualidade, o mundo espiritual está à frente do mundo material, isso é fato, está à frente. Então eles têm sim a noção de quem irá fazer parte deste trabalho, quem interessa-se de receber esse composto. E aí eles buscam informação do teu organismo, das suas condições mental, emocional, física e espiritual para compor este composto fluídico medicamentoso e assim oferecer para você especificamente conforme a sua necessidade. Olha a grandiosidade desse trabalho que poucas pessoas têm essa sensibilidade para perceber. Poucas pessoas. Mas aquelas que buscam, mesmo que não entendam, mas buscam e são agraciadas por este composto, ela sente a diferença. Poxa, exemplo maior somos nós aqui da Casa de Maria, que trabalhamos ininterruptamente, mesmo diante de tudo que nós passamos, a pandemia, continuamos trabalhando, seguindo as normas impostas pelos governos, mas continuamos trabalhando, assistindo aqueles que necessitam da ajuda espiritual e, graças a Deus, neste nosso exército não houve uma baixa, uma sequer. Então, está aí o exemplo. Quando o soldado está preparado, ele vai à guerra e ele volta seguro. Vamos fazer a nossa prece e vamos passar a palavra ao nosso irmão Bezerra de Menezes, que o próprio vem falando a chave da evolução. Agradecido, Senhor, de coração, nós nos colocamos nesse instante de almas ajoelhadas para pedir, Pai, que tenhamos a paz em nossa alma, que tenhamos a sabedoria em nossa mente, que tenhamos a força em nossos braços para resistir a tudo mal. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão o bem que há em cada um deles. Fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda a nossa língua de toda maldade. E que somente de bênçãos se encha a nossa alma. Que sejamos tão bons e alegres, que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia nós possamos te revelar a todos. Que assim seja. Amém.
Graças a Deus, graças a Deus. Hoje um dia especialíssimo, onde nós somos agraciados pela presença deste Espírito, servo de Maria, grande soldado do Cristo, Bezerra de Menezes. Preste atenção em suas sábias e amorosas palavras. A paz seja aos corações. Somente as vibrações de amor é capaz de superar todas as manifestações negativas que afligem os corações dos seres humanos. O amor se expressa no olhar, nos gestos, na sinceridade de cada um, no mínimo de suas realizações. O amor cura, o amor liberta, o amor nos faz renovar a fé diante do caminho que escolhemos trilhar. Sem amor, a cultura nada vale diante da evolução do ser. A inteligência sem amor destrói a vida. O amor educa a inteligência e a faz curar seus próprios males e ajudar a humanidade dentro de uma disciplina ao qual os que querem fazer o bem precisam seguir. Quando infringimos as leis da terra, já estamos infringindo as leis do universo. Quando entramos em conflito de ideais, já estamos fugindo aos ideais de fé e amor, ao qual abraçamos. Quando dos distúrbios íntimos de cada um causa infrações de desamor em seus semelhantes, causamos-nos situações kármicas a serem resolvidas diante do tempo postergado em cada um. A verdade se estabelece naturalmente. A verdade não impõe parâmetros difíceis de serem entendidos quando há humildade no ser, em cumprir com os desideratos de todas as tarefas a serem realizadas. Quando num lar o amor deixa de atuar, as vibrações traiçoeiras infringem o campo mental e os desviam do destino, causando-lhes conflitos por gerações, até o término do resgate, a ser concluído, observando o equilíbrio que o amor proporciona.
diante disso, a luz da verdade vem em cada um, fazendo com que aqueles que venham apenas observar, para conferir a idoneidade de tudo que é feito, já entra em contradição com a sua própria fé, e a falta de parâmetro do conhecido campo disciplinado que todo ser precisa trilhar para soerguer-se em vida. As razões precisam estar calçadas no mandamento novo do Cristo, dentro do respeito mútuo ao qual todos nós devemos agir. Não fugimos às regras e nem às leis que regem o universo. E as leis são plausíveis de acordo com o grau de entendimento, as esferas onde encontram esses seres, sejam no campo dos encarnados, seja os desencarnados nos campos inferiores e nos campos superiores. As leis são trazidas para disciplinar a vida na esfera onde habitam. E todos quantos infringem essas leis nas esferas que estão, contradizem-se da fé que dizem ter, onde dizem atender às leis do Cristo, às leis espirituais, sem as praticar nas esferas materiais onde habitam. Quando Cristo diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é imperioso saber que, primeiro, todo o dinheiro cunhado na antiguidade, havia a imagem ali do imperador romano. O Cristo salientava com sabedoria, porque haviam inimigos o tempo todo testando-o quanto quem era o próprio Jesus. Para evitar Jesus conflitos entre os homens, os soldados e os apóstolos, a sabedoria nas palavras colocava cada qual no seu devido lugar. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus, de tudo que os homens, os seres humanos, que buscam respostas nas esferas superiores, dentro dos parâmetros das lições trazidas pelo Cristo, para que o ser humano consiga entender que não basta apenas cuidar das coisas materiais ou da segurança material que os mesmos pensam possuir. Sem as bases do conhecimento, da eternidade do ser, ora encarnado, ora desencarnado, cria-se conflitos de existências e causam-se dentro do campo do materialismo prisões que seguram os espíritos mesmo com conhecimento diante das circunstâncias ao qual os seus objetos materiais se tornaram instrumentos de aprisionamento perante as almas que ali estão envolvidos dentro desse mistério, trabalho, família e todos os bens que os seres humanos buscam
com pretexto de segurança insegura que os mesmos possuem. A palavra de Deus são as lições trazidas constantemente para a humanidade, para que os homens aprendam a mensurar que a riqueza maior é o próprio ser humano. É o próprio ser que valoriza-se, que ama-se, que respeita-se em todas e quaisquer circunstâncias do qual labutam na seara da vida, diante das ações buscadas no planeta Terra. Jesus vem intervindo na humanidade, buscando trazer à consciência de cada um o poder que cada um precisa libertar-se desses grilhões que os mantêm ligados aos campos inferiores da terra. Trabalho é a demonstração da capacidade que cada um tem. Os resultados são oriundos da performance espiritual que cada um traz. O equilíbrio é a demonstração do grau de maturidade que cada ser humano tem diante das adversidades, dos conflitos, dos problemas, das situações peculiares que cada um enfrenta. O equilíbrio é a chave do caminho evolutivo de cada um. Jesus não tem seres privilegiados e nem privilegia ninguém, mas dá condições para que todos possam se autopromover dentro do parâmetro verdade, amor e justiça, dentro do qual a conduta de cada um vai revelando as condições verdadeiras que cada um tem. A humanidade passa por provas de equilíbrio, de desapego, de desenvolvimento. Dias difíceis se aproximam da humanidade. Dias de dores já se aproximam da humanidade. A fé tranquiliza o ser. E todos quantos se unem diante de um propósito maior, envolve-se numa redoma e protege-se de todos esses males que afligirão a humanidade. Diante disso, a fé fluidifica a mente do ser e limpa o coração dos mesmos e os mostram o amparo e a segurança oferecida por Jesus para todos os seres sinceros em suas ações. É a missão do qual o trabalho se faz. Gratíssimo. Obrigado, Bezerra de Menezes, obrigado. Essas palavras sábias despertam em nós a busca pela melhora interior. Sabe, quando se é falado da reforma íntima, eu creio que estas palavras estimulam dentro de nós esta necessidade e mais, essa capacidade de libertar-se pelo conhecimento, para não nos aprisionarmos a nada na matéria, pois se é matéria, na matéria ficará. O que é do Espírito, o Espírito levará, pois o Espírito é eterno, e o que é seu é aquilo que você pode carregar na sua eternidade.
A matéria passa, e tudo que há nela. Obrigado pelas palavras sábias, irmão Bezerra de Menezes. Agora é contigo, meu amigo Paulo de Moraes. Uma questão que naturalmente surge quando se estuda o Apocalipse de Jesus segundo São João é esta: como pode haver aqui uma punição se Jesus sempre pregou e ensinou o amor? Realmente, a história do Mestre narrada no Evangelho nos leva a pensar assim, pois Jesus jamais se filiou à violência, havendo até mesmo quem negue o fato da expulsão dos vendilhões do templo por enxergar nele um ato de violência e não ser Jesus afeito a esse tipo de atitude. Então, como é que pode, aqui no Apocalipse, em algumas passagens já vistas por nós, e na sequência do texto, diversas outras, momentos em que parece que Jesus autoriza a violência? Exemplo disso temos agora diante de nossos olhos, pois que desde que o nome de alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Bom, esse assunto fica por enquanto interrompido para que possamos concluí-lo no momento adequado. Mas vocês podem ir pensando a respeito dele. Foi por isso que já o apresentamos. Seguindo no nosso estudo, vejamos a execução da sentença. Os ímpios hão de ser punidos segundo as suas obras. A Escritura declara que serão recompensados segundo os seus atos. É evidente que se tem em conta, como parte do castigo de cada um, o grau de sofrimento que há de suportar. Há, portanto, o grau de castigo dos ímpios. Pergunta-se: como é que é isto? Recordemos a passagem do Evangelho de Jesus segundo Lucas, em seu capítulo 12, versículos 47 e 48. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas àquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E àquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. E também estas palavras de São Paulo apóstolo, na sua carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como pode conciliar-se com a ideia de que a morte é o castigo pelo pecado e vem igualmente sobre todos? Mas então perguntamos aos que creem no sofrimento eterno: como é que manterão graus no seu sistema? Dizem que a intensidade da pena sofrida será, em cada caso, proporcionada com a pena do sofredor. Mas como pode ser isso? Não são as chamas da punição igualmente severas em todas as suas faces? Não afetarão igualmente todas as almas e materiais lançados ali? Mas Deus pode intervir, responderão, para produzir o desejado efeito? Muito bem. Então, não pode ele também intervir, se for necessário, e graduar a pena
que acompanha a combinação da morte sobre o pecador como desfecho da sua perversidade sem fim? Nosso ponto de vista é, portanto, assim igual ao comum sobre este aspecto, ao mesmo tempo que, sob outro aspecto, possui grandes vantagens sobre ele. Quanto àqueles de procurar os seus graus de castigo apenas na intensidade da pena, visto ser a mesma duração de todos os casos, estes não só ter graus na pena, mas também na duração. Alguns podem parecer liquidados num curto lapso de tempo, e apesar de o sofrimento de outros, poderão parecer estender-se por um espaço sem fim. De resto, aprendemos que o sofrimento corporal será insignificante comparado com a agonia espiritual, com a torturante angústia que vai afligir suas almas ao compreenderem, segundo a sua capacidade de apreciação, a incomparável perda que vão experimentar. O jovem que atingiu pouco mais que a idade da razão, encontrando-se em condições de compreender pior a sua situação e sua perda, sem dúvida que sentirá menos. Mas o que tiver mais idade, mais capacidade e, por conseguinte, uma experiência mais profunda no pecado, será proporcionalmente maior a dor ao ver o seu destino inapelável. Ao passo que o homem de gigantesco intelecto e quase ilimitada compreensão, que por isso possui mais influência para o mal, qual foi mais culpado por consagrar as suas faculdades a serviço do mal, compreendendo bem a sua trágica situação, há de senti-la mais dolorosamente do que todos os demais juntos. E o grau de sofrimento que cada um terá de suportar é tomado em conta como parte do castigo de seus crimes. É onde se torna evidente, ao ler São Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículos 6 a 10. O apóstolo dos gentios, falando aqui do futuro juízo de Deus, diz: o qual recompensará a cada um segundo o seu procedimento. É o mesmo que dizer segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira de Deus aos que são contenciosos, desobedientes da verdade, escravos da depravação. Tribulação e angústia sobre a alma do homem que faz o mal, primeiramente judeu, depois grego. Glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. E ainda há os que negam que Paulo tenha falado contra o julgamento pelas obras. Tenha falado contra as obras a favor único e exclusivamente da graça. Fazer o quê, não é? Um fraternal abraço a todos. Obrigado, Paulo de Moraes. Obrigado de coração. Obrigado de coração pela leitura do Apocalipse. Bem, hoje é um dia especialíssimo. Continuo a te convidar para estar conosco no decorrer deste dia. Você pode ser, sim, agraciado por este composto fluídico medicamentoso, se assim o quiser. Sempre
a tua liberdade respeitada. Se assim você quiser, este composto pode ser, sim, aplicado em você. Basta estar na sintonia da nossa programação no decorrer de todo este dia, ok? E aí você poderá, em sua casa, receber esse composto fluídico medicamentoso e oferecer para os seus parentes também, tá bom? Estaremos na sintonia, todos juntos, no dia abençoado de hoje. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.